Irmãos brasileiros, eu me chamo Denise e sou angolana. E ontem, dia 19 de maio de 2021, por volta das 19h20 horas, estava eu deitada em minha cama, assim meia que a dormir, meia acordada. Normalmente, quando eu sinto essa sensação de que parece que estou a levitar, ou parece que o espírito sai do corpo, eu já sei que o Senhor quer me mostrar alguma coisa, não é? Conforme já mostrou várias vezes, coisas relacionadas ao meu país que não vem a caso dizer agora. Numa outra ocasião eu venho dizer, porque eu estou a falar desse testemunho, porque é realmente importante para os dias de hoje. Então, de repente eu vi-me numa espécie de deserto, um pasto. E eu fiquei a observar. E de repente eu vi um bode, a imagem de um bode. E coincidentemente, o Senhor, para confirmar, porque às vezes nós achamos que não é coisa da nossa imaginação, será? Eu quando abri a internet, após esta visão, quando abri a internet e no canal deste irmão, neste canal, num dos vídeos a capa está este bode e realmente a imagem que eu vi do fundo, num dos vídeos desse canal de testemunho. Aí eu entendi que a confirmação é que realmente o que eu vi não foi fruto da minha imaginação. Pois, continuando, havia um bode. Ele estava assim, todo imponente, uma figura imponente. A seguir eu vi muitas ovelhas, muitas ovelhas. Mas o que eu vi a seguir entristeceu-me, porque o bode afugentava as ovelhas, corria atrás das ovelhas e elas se dispersavam, elas se espalhavam, umas iam para um lado, outras iam para o outro e ele afugentava. E então elas iam se perdendo. Parece que no início estavam todas unidas, estavam todas no pasto. Mas quando o bode chegou, ele ia atrás de uma, se espalhava um grupo. Ia atrás de outra, se espalhava um grupo que ia para o outro lado. Ia atrás de outra, se espalhava outro grupo. E foram fugindo. Mas ainda assim o bode conseguiu alcançar algumas. E essas algumas que não eram poucas, o bode levou-os e estava num sítio, no mesmo sítio, não é? Era um deserto, parecia um deserto. E pôs-lhes assim todas à volta, e em volta delas, de repente, a terra se abriu e saiu um ser gigantesco, um ser grande. Eu não sei explicar o que era aquilo, não sei se era um dragão, se era o quê. Um ser por debaixo da terra saiu e eu vi as ovelhas que o bode tinha capturado. Como é que eu posso dizer? Assim, com a cabeça baixa, a idolatrarem, com quem diz, a adorarem este ser que saiu por debaixo da terra. Elas faziam a adoração, as ovelhas baixavam assim todas, não é? Mais ou menos como na imagem, eu já vi vários vídeos sobre aquela imagem do Daniel, né? Que as pessoas se postravam perante a estátua. Então as ovelhas se postravam perante aquele ser que emergiu da terra. E depois de repente eu despertei e fiquei assim um pouco confusa. Mas ontem e hoje, durante o dia, eu fui meditando assim, pensando, e lembrei-me daquela passagem que diz que ferirei os pastores e dispersarei as ovelhas. Amados, essa palavra não é só para as ovelhas, é também para os pastores. Apacente as ovelhas estão perdidas. Aquelas ovelhas que iam para um lado, outras iam para o outro, é a divisão que há na igreja do Senhor. Cada um está indo para um lado e para o outro. E só há um ser que está a causar isso. O bode, que simboliza o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas. Pastores, apacentem as ovelhas, porque as ovelhas estão sem rumo, estão-se a dispersar.
cada um vai para a sua parte, cada um vai para o seu sítio, foge, e não há união entre os cristãos, não há união entre as igrejas. O ser que eu vi está a destruir a união das igrejas. Quando eu digo igreja, não estou a falar templo, estou a dizer igreja de Cristo, a noiva. A noiva está dispersa, não estão a falar a mesma língua. A união foi desfeita. E quando não existe união, cada um vai para o seu lado. Na guerra se diz que o inimigo divide para melhor reinar. Então, por causa dessa divisão, algumas ovelhas foram capturadas e se prostraram perante o ser. Então, por causa dessas rixas, essas confusões, essas divisões, na noiva de Cristo, na noiva não, porque a noiva é intocável, na igreja de Cristo, muitas serão as que vão ser capturadas para adorar o anticristo. Porque estão sem rumo, estão sem pastores, estão sem orientação, não querem seguir a palavra de Deus, estão perdidas ainda no mundo, nos seus pecados, estão perdidas ainda com o mundo, a quererem bênçãos terrenas, quando o apóstolo Paulo disse que as nossas bênçãos estão nos lugares celestiais. Estão preocupadas ainda com poder, cargos na igreja, fora da igreja, no meio secular. A altura é de termos o foco em Cristo, nos unirmos. O corpo de Cristo tem que estar unido. Orarmos, aguardarmos. Porque acredito que se o Senhor está a mostrar isso, não só para mim, mas para muitos outros irmãos, é porque Ele quer que a sua igreja esteja pronta para a vinda dEle. Irmãos, isso é para nós refletirmos. Onde é que estamos a ir? Qual é a direção? Será que estamos a permitir que o inimigo de nossas almas é que nos guie, nos leve para o caminho errado? Todo caminho que Cristo não for o caminho, não é de Deus. Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E quando formos seguir placas, denominações, homens, humanos, e não seguirmos a Cristo, não temos o amor de Cristo, nós estamos a seguir o caminho errado. O importante não é frequentar a igreja, o importante é andar conforme o nosso Senhor ordenou. Ele acima de tudo, amar a Ele sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Nos abster da coisa, aos gentios que somos nós, foi dado o seguinte mandamento: nos abster da prostituição. Será que nós temos consciência disso? Então vamos nos abster de tudo isso que o mundo nos proporciona. Deixar de nos distrairmos com os prazeres deste mundo. Vamos buscar a Deus. Cristo está a caminho. Vamos buscar a Deus, vamos buscar a palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus, vamos evangelizar a nossa família. Esse é o recado que eu vim deixar para todos os irmãos e os pastores. Apacente as ovelhas. Senhor Jesus, antes de ascender ao céu, perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Apacente as ovelhas, estão sem rumo. Elas estão a ser dispersas. Apacentem, pastores. Orem pelas suas ovelhas. Ministrem a palavra. Falem da vinda de Cristo. Falem sobre o pecado. Que o pecado ainda é pecado. Falem sobre a santidade. Preguem sobre o arrependimento e a salvação. Parem de pregar vitória. Parem de pregar só cura, bênção. O povo precisa de se arrepender dos seus pecados, precisa voltar ao primeiro amor, precisa estar com os olhos em Cristo, senão vai seguir o anticristo. Senão o inimigo vai nos dispersar, vai nos levar na direção contrária para adorarmos o anticristo. A altura é essa. Haverá um tempo em que nós vamos querer ouvir a palavra de Deus e não vamos mais conseguir. Haverá um tempo que nós vamos estar todos presos, em nossas casas, não vamos poder ouvir a palavra de Deus. E vamos querer ouvir a palavra de Deus, não vamos poder. Então, irmãos, o Senhor, na sua onisciência, sabe. Por isso é que Ele está a mostrar isso às pessoas, para amanhã ninguém dizer que não sabia.